A graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo esteja convosco. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. É assim que nós começamos a Santa Missa, o momento mais alto da vida do cristão católico, o santo sacrifício do Senhor na Santa Missa, com essas frases. Essa palavra que nos acolhe é um versículo da Bíblia e é um versículo trinitário. É um versículo que nos mostra que o nosso Deus é Pai, Filho e Espírito Santo, como muitos outros versículos, como aquele que Jesus manda batizar todos em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Por que isso, irmão Luiz Maria? Porque hoje nós começamos o conhecimento de Jesus Cristo. Começamos a conhecer quem é a pessoa de Jesus Cristo e vamos começar falando sobre a Santíssima Trindade. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo e sua Mãe Maria Santíssima, sempre sejam louvados. Eu convido você, nesse nosso primeiro encontro sobre o conhecimento de Jesus Cristo, um momento tão esperado, porque o momento central, o ponto central de todas as nossas meditações são esses 7 dias agora. Se queremos conhecer a nós mesmos, desapegar do mundo, conhecer Nossa Senhora, tudo isso é para chegar a um conhecimento mais perfeito da pessoa de Jesus Cristo, que é o centro, a meta, o objetivo central da nossa vida e de estarmos aqui. Por isso, eu quero repetir para você e pedir para você anotar esse versículo. 2 Coríntios 13, 13. A graça do Senhor Jesus Cristo, eu li a tradução que a gente reza na missa, mas agora eu vou ler como está na Bíblia. A graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo estejam convosco. Quer dizer, Jesus Cristo, o Pai e o Espírito Santo querem habitar em nós. Hoje nós vamos meditar sobre o mistério que Jesus revelou sobre Deus. Deus revelou em Jesus Cristo que Ele é um Deus de amor, que Ele é um Deus de perfeição, que Ele é único, mas que Ele não poderia ser sozinho, porque Ele é amor. É necessário alguém que ama e que é amado. Nós vamos aprofundar hoje sobre isso. E eu quero, antes de começarmos propriamente a formação, contar para você uma breve história, uma breve meditação. Né? Na verdade, é uma piada, para que você perceba como o nosso povo tem conhecido pouco sobre a Santíssima Trindade. Uma vez, no interiorzinho, perguntaram para uma pessoa muito simples, mas uma pessoa de oração, e fizeram essa pesquisa, essa pergunta. Quem você acha que é maior no céu? São Sebastião, o Padim Padiciço, Padre Cícero, né? Que já está a caminho de ser beatificado, e existe uma devoção muito grande aqui no Ceará, ou a Santíssima Trindade? Quem é mais santo? São Sebastião, Padre Cícero ou a Santíssima Trindade? E esse senhorzinho, idoso já, piedoso, respondeu assim: olha, meu senhor, o meu São Sebastião e o meu Padim Padiciço, eu sei que eles estão lá no céu assim, ó, tete a tete. Agora, essa santa que o senhor falou para mim aí, essa eu não conheço quem é ela, não. A Santíssima Trindade não é uma santa. Não é uma mulher que é santa, não. A Santíssima Trindade é Deus. E, infelizmente, essa historinha conta como o nosso povo muitas vezes carece da profundidade da formação. Claro, alguém que reza o terço, alguém que procura ouvir a catequese, tem a noção básica, sabe do que é a Santíssima Trindade, pelo menos na essência. Como diz a imitação de Cristo, que adiantaria você saber falar belamente da Trindade, mas não ter uma união com ela? Fala e conhece os mistérios de Deus, mas não vive unido a Deus? Porém, nós precisamos também aprofundar sobre a grandeza desse mistério. E nós só podemos falar de Deus se nós vivemos com Deus. Só posso falar de alguém se eu tenho amizade com esse alguém. Então, Jesus Cristo quem revelou o mistério da Trindade. Eu te olho nos olhos e te faço essa pergunta profunda ao seu coração.
Você já teve uma experiência com Cristo vivo na sua vida? Se alguém perguntar para você, Jesus ressuscitou? Ele está vivo? Você pode responder sim, porque eu encontrei com Ele verdadeiramente. Escreve aqui no comentário se você já teve essa experiência com Cristo vivo. Se você tem uma união com a palavra de Deus, se você tem uma união com Jesus na Eucaristia, eu creio que você já teve essa experiência. É necessária essa experiência com a pessoa de Jesus. Mas esse é o primeiro passo. Depois de uma experiência, é necessário um aprofundamento na fé, uma catequese na fé. Muitas vezes colocamos a catequese antes da experiência de um encontro com a pessoa de Jesus. Primeiro deve ser um encontro com a pessoa de Jesus e em seguida o aprofundamento. Em seguida que vem a catequese, a explicação da Santíssima Trindade, da encarnação do Verbo, do mistério da ressurreição, do mistério da Igreja, do mistério da Eucaristia. Primeiro é uma experiência pessoal com a pessoa de Jesus. E também, no conhecimento de Jesus, é importante você saber que Ele é o único Senhor e nos ensina a adorar ao Deus Uno. São três em pessoas, mas é um só Deus. E Deus não admite rivais. Deus não aceita concorrentes. Deus não permite que você tenha outros falsos deuses no seu coração, na sua vida. Então, hoje nós vamos dar esse passo de conhecimento da Santíssima Trindade, com aquilo que o Espírito Santo nos ajudar, porque é o mistério central da nossa fé. Você conhece aquela história de que Santo Agostinho conseguiu explicar pontos muito difíceis de serem explicados da nossa fé, sobre a encarnação, sobre a Eucaristia, sobre várias coisas. Mas, quando chegou na Santíssima Trindade, ele não conseguia explicar, ele não conseguia, até que ele teve aquela experiência profunda, não é? Dele estar numa praia e ver uma criança. Ele estava meditando sobre a Trindade e viu uma criança cavando um buraquinho na areia, ia lá, pegava um baldinho de água do mar e jogava no buraquinho. Pegava e jogava, pegava e jogava. E Santo Agostinho falou, você não vê que você nunca vai conseguir pegar toda a água do mar e jogar nesse buraquinho? E essa criança, na verdade, era um santo anjo que Deus enviou para dar um sinal a Santo Agostinho. E a criança disse, é mais fácil eu colocar todo esse oceano dentro desse buraco do que você compreender todo o mistério da Santíssima Trindade. Em outras palavras, não me lembro qual é o santo, acho que o próprio Santo Agostinho que diz isso. Se o Deus que eu adoro, se eu fosse capaz, com a minha cabeça, de abarcar, de compreender toda a grandeza de Deus, ele não merecia minha adoração, minha vassalagem, não merecia que eu me prostrasse diante dele em adoração. Porque eu seria maior do que ele, porque ele caberia em mim. Mas se ele está além da minha capacidade, então sim, esse Deus é maior que a minha cabeça, é maior do que eu. Que meditação profunda, né? Se Deus não fosse maior, se eu fosse maior que ele, se eu compreendesse tudo dele, ele não mereceria o meu amor, minha vassalagem, minha adoração. Mas não, Deus é muito maior. Então Santo Agostinho pôde sim meditar sobre pontos principais, mas nunca chegar no fundo do mistério, jamais, jamais. Então, resumindo a história da salvação, o nosso livro traz uma meditação muito boa e muito profunda sobre a história da salvação. É muito bonito aqui o esclarecimento do livro, dizendo que quando Deus criou o homem tinha uma intimidade com Deus, uma facilidade de entender os mistérios de Deus, mas Deus não tinha se revelado inteiramente ao ser humano, não é? Mas essa intimidade foi perdida. Esse caminho para o céu foi perdido quando o homem pecou e expulsou Deus da sua alma, expulsou a Trindade Santa da sua alma. E esse mistério foi obscurecido. Essa intimidade com Deus foi obscurecida, mas Deus prometeu um Salvador que viria. Deus prometeu que viria a salvação.
o Redentor, que esmagaria a cabeça da serpente, um novo Adão através de uma nova Eva. E assim, Deus preparou o seu povo através de Abraão. Deus começou a trazer a revelação para afastar o povo do pecado através de Moisés e profetizou. Moisés disse, Deuteronômio 18, virá um profeta assim como eu. Quem não ouvir esse profeta não vai continuar no povo de Deus. E aí vem Jesus Cristo. E Jesus, ele traz a plenitude da revelação de Deus. E somente com a vinda de Jesus é que o mistério da Santíssima Trindade começa a ser revelado. Então, Jesus é a plenitude da revelação do Pai. Eu quero abrir aqui com você em Lucas capítulo 1. No último vídeo nós meditamos sobre o anúncio do anjo. Essa é a primeira revelação explícita da Trindade na Sagrada Escritura. Quando o anjo fala para a Virgem Maria o mistério da Trindade. O anjo primeiro diz, alegra-te, cheia de graça, o Senhor está contigo. E ela não entendeu, ela se perturbou. Como eu posso ser cheia de Deus? E ele diz, não tenhas medo, Maria, encontraste graça diante de Deus. Eis que conceberás em teu seio, darás à luz um filho, e o chamarás com o nome de Jesus. Ele será grande, será chamado Filho do Altíssimo, e o Senhor Deus lhe dará o trono de Davi, seu pai. Ele reinará na casa de Jacó para sempre, o seu reino não terá fim. Maria, porém, disse ao anjo, como é que vai ser isso, pois eu não conheço homem? Nossa Senhora não sabia como o Messias iria ser gerado nela, pois ela tinha o propósito da virgindade. Porém, o anjo aqui, nesse versículo, explica o segredo de Deus, o grande segredo de Deus. Como é que esse filho vai nascer nela? Maria, esse filho não será simplesmente um grande santo, não será simplesmente um grande rei, não será simplesmente maior que os anjos, mais do que isso. O anjo diz, o Espírito Santo virá sobre ti, primeiro, o Espírito Santo. E o poder do Altíssimo, está falando do Pai agora, o poder do Altíssimo vai te cobrir com a sua sombra. E por isso, o santo que vai nascer de ti será chamado Filho de Deus. Pela primeira vez na Sagrada Escritura, com clareza, é revelada a Santíssima Trindade. A Virgem Maria é a porta que se abre para o Filho de Deus descer e revelar Deus. Deus se encarna e a Trindade é revelada a primeira vez aqui no anúncio do anjo. E a segunda vez que claramente a Santíssima Trindade é revelada significa tirar o véu do mistério, não é? Mostrar claramente. É quando em Lucas 3:22 você vai ver o batismo de Jesus. O Espírito Santo desceu sobre ele em forma corpórea como uma pomba. Do céu veio uma voz, a voz do Pai, dizendo que ele era o quê? Seu filho. A voz do Pai diz assim, tu és o meu filho amado, em ti eu ponho todo o meu afeto, toda a minha afeição. Todo o amor do Pai está direcionado unicamente para o Filho. No Antigo Testamento, o Catecismo da Igreja Católica ensina, deixa eu ver qual é o capítulo, número 240 do Catecismo da Igreja Católica diz, antes Deus era chamado de Pai, mas em relação à criação, em relação ao amor e ao cuidado dele, não no sentido estrito. Mas agora Jesus revela que o nome Pai é por causa de um Filho unigênito. Ele, o Verbo eterno do Pai, Jesus Cristo. Então olha que profundo, Jesus, a Trindade está sendo revelada no batismo de Jesus. O Espírito Santo desce, a voz do Pai proclama que ele é o seu Filho único. Depois, em outro momento, quando Jesus pergunta aos apóstolos e Pedro diz, quem é Jesus? Tu és o Filho do Altíssimo, o Messias prometido. Então, Jesus manda guardar o segredo, porque o segredo, pela primeira vez, foi revelado aos apóstolos. Jesus era o Filho único do Pai eterno. O mistério da Trindade começa a se revelar com clareza aos apóstolos e Jesus pede segredo. Não digam que ele é Deus.
Então, uma semana depois, em Mateus 16, Pedro revela que Jesus é Deus, igual ao Pai. Uma semana depois, Jesus mostra que ele é Deus. Jesus tira o véu, revela o mistério da Trindade. Em que passagem, irmão Luiz Maria? Mateus 17, no versículo 5. Ainda falava quando uma nuvem luminosa os cobriu com a sua sombra. Você lembra que o Espírito Santo se revelou também, cobrindo com a sua sombra a Virgem Maria. Primeira vez que a Trindade se revela, o Espírito Santo te cobrirá com a sua sombra. Agora, do mesmo jeito, o Espírito Santo se manifesta como essa nuvem luminosa que os cobriu com a sua sombra, o Espírito Santo. E logo em seguida, dessa nuvem luminosa os cobrir com a sua sombra, uma voz que saía da nuvem dizia: Este é o meu Filho amado, em quem eu me comprazo, escutai-o. É parecido com o que ele diz no batismo, mas agora Deus Pai acrescenta: escutai-o. Novamente o Espírito Santo se revela. A voz do Pai dizendo que aquele é o Filho único e que todos devem ouvir ele, porque ele está revelando o segredo de Deus. Então esse segredo foi guardado pelos apóstolos, mas no momento de Jesus morrer, o sumo sacerdote exige que Jesus, em nome do Altíssimo, diga se ele é o Filho único do Pai, se ele é o Messias, o Filho unigênito do Altíssimo. E Jesus revela o nome de Deus, Eu sou. Eu sou é a primeira vez que Deus revela o nome em Moisés, mas ainda não revela todo o seu mistério. Ele revela simplesmente um nome misterioso, composto no Antigo Testamento, no hebraico, de 4 letras, 4 consoantes, que significa Eu sou. Eu sou o que sou, eu sou a essência de tudo que existe, mas Deus não revelou tudo ainda sobre ele. Deus revelou no capítulo 34 do Êxodo que esse Deus, eu sou amor e verdade. Então Deus já dá passos maiores. Porém, só em Jesus Cristo esse eu sou traz um sentido pleno. Eu sou o pão da vida, eu sou a luz do mundo, eu sou... E Jesus diz para o sumo sacerdote: você é o Filho do Deus vivo, eu sou. Jesus diz o nome de Deus. Ele está dizendo que ele é Deus. O sumo sacerdote rasga as vestes e não aceita esse mistério. Não aceita Jesus dizer que ele é Deus. Assim como Paulo também não aceitava e perseguiu os cristãos porque Jesus revelou que era Deus. Esse mistério da Santíssima Trindade só é revelado aos pequeninos. Mateus capítulo 11. Eu te louvo, Pai, Senhor do céu e da terra, porque escondestes os teus mistérios aos sábios entendidos deste mundo e revelastes aos pequeninos. Entender que Jesus é Deus igual ao Pai e ao Espírito Santo é entender o segredo mais íntimo de Deus, o segredo mais profundo de Deus, que é um único Deus, uma única essência, uma única natureza, um único poder, um único amor, um único Deus. Porém, se Deus é amor, Deus não poderia ser solitário. São 3 pessoas tão unidas no amor que é um só Deus. 3 pessoas no amor. Se Deus é amor, é necessário que haja aquele que ama. A palavra aquele que ama significa o amante. Às vezes essa palavra no mundo de hoje é significada para coisas baixas, né? Amante significa aquele que ama. O pai é o amante, aquele que ama. O filho é o amado, é aquele que recebe o amor do pai. Claro, o filho recebe e retribui. E o Espírito Santo é o amor entre o pai e o filho, entre o filho e o pai. Se você entende que Deus é amor, fica mais fácil entender a Trindade. Mas, irmão, então o pai existe antes do filho? Não. Quando foi que, imagina, eu, irmão Luiz Maria, eu sou filho primogênito dos meus pais. Eu que fiz o meu pai se tornar pai, porque ele não era pai. A partir do momento que eu fui concebido, o meu pai passou a ser pai e eu passei a ser filho. O Pai eterno, Deus, ele só é pai porque ele gera eternamente o Filho. O Filho é o pensamento eterno do Pai, é o conhecimento eterno do Pai, é a sabedoria eterna do Pai.
Quando é que o Pai olha para si mesmo e conhece todo? O Pai é amor. É algo que é simples, um coração simples consegue entender. Imagina que o amor olhou para o espelho. O amor olhou para o espelho e viu como você é belo, como você é perfeito, como você é feliz, como você é justo, como você é correto, como você é tudo de bom. Imagina, o Pai olhou para o espelho e viu. Você não é um narcisismo, porque é outra pessoa. O Pai olhou para si mesmo e o conhecimento que o Pai tem de si mesmo é a segunda pessoa da Trindade. O Verbo de Deus significa a palavra, o conhecimento que o Pai tem de si mesmo. Então, imagina só, o Pai é amor. Ele ama o amor, que é a imagem de si mesmo. E esse amor retribui o amor. E entre eles existe o amor. Deus não pode ser só, porque Ele é amor. Deus ama, Deus é amado. E entre eles existe o amor. Imagina que mistério profundo. Só quem vive o amor pode compreender. Só quem, por exemplo, um pai e uma mãe. A família é uma imagem que ajuda a entender a Trindade. Nós somos criados e quando Deus cria o homem e a mulher e dos dois nasce um filho, é uma imagem da Trindade, é um símbolo para nós entendermos um pouquinho. Uma família que vive o amor consegue compreender com muito mais facilidade o mistério da Santíssima Trindade. Esse é um mistério muito profundo, mas Deus revela aos simples e aos pequeninos. Então, esse terceiro momento que Deus revela que Ele é um só Deus em três pessoas é na transfiguração. Anota isso. Primeiro momento, no anúncio do anjo Gabriel à Virgem Maria. Segundo momento, no batismo de Jesus. Terceiro momento, na transfiguração de Jesus. Até porque para Pedro, Tiago e João terem força no momento da paixão, eles viram ali resplandecer a glória de Jesus Cristo e entenderam que Jesus é Deus. Uma coisa importante também a se dizer, quando Deus revela o seu nome no Antigo Testamento, eu sou, foi só uma preparação para a revelação definitiva em Jesus Cristo. Eu conheci um jovem que ele abandonou a fé, ele abandonou a igreja, ele era protestante, abandonou a fé em Deus, na verdade quase abandonou a fé em Deus, deixou de ir para a igreja, porque ele começou a ver vídeos na internet falando do nome de Deus como se fosse um conhecimento secreto, gnóstico, só que alguns conseguem compreender. Entenda bem, filho, filha, quando Deus revela o seu nome, eu sou, dizer o nome Jesus era errado, porque somente em hebraico que é o nome certo. Deixa essas besteiras. A revelação de Deus foi com a pessoa de Jesus Cristo e ele se revela aos pequeninos. Quando Deus diz que ele é o eu sou, ele está dizendo que ele é o princípio e o fim. O livro do Apocalipse vai explicar. Eu sou o princípio e o fim, o alfa e o ômega. Então entenda, quando Deus diz o eu sou, ele quer dizer que ele é o princípio, é o pai de toda a criação, a origem, a fonte de tudo que existe. Ele é o princípio inicial de tudo. Mas em Jesus Cristo, ele veio revelar que esse Deus, que é a fonte de tudo, é Pai. É Pai. O nome que Jesus revelou é Pai, um Pai de amor. E Deus é revelado em Jesus Cristo. No Catecismo da Igreja Católica, diz assim, número 249, a verdade revelada da Santíssima Trindade esteve desde as origens na raiz da fé viva da Igreja, principalmente por meio do batismo, porque Jesus, em Mateus 28, manda batizar todas as criaturas humanas em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Isso já está na palavra de Deus. Só é válido um batismo que é feito em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Seja batizado agora em nome de Jesus. Não é válido. Em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Pode até ser chamado o batismo de Jesus Cristo. Os primeiros cristãos chamavam. Mas a fórmula batismal tem que ser como Jesus mandou em Mateus 28. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Então isso já está na origem da igreja. Jesus deu essa ordem. E
encontra sua expressão na regra de fé batismal formulada na pregação e na catequese e na oração da Igreja. Tais formulações já se encontram nos escritos dos apóstolos, como essa saudação que eu comecei com você, a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo. 2 Coríntios 13:13. Em várias outras fórmulas, São Paulo fala da Santíssima Trindade. Porém, a Igreja precisou explicar melhor esse dogma da Santíssima Trindade quando começaram a surgir as heresias. Por isso a Igreja começou a usar de algumas expressões filosóficas para as pessoas compreenderem um pouco mais. Então, talvez você não conheça algumas palavras, né, que são usadas aqui, como, por exemplo, hipóstase. Hipóstase significa pessoa, né? Substância, essência, natureza, são a mesma coisa, para significar que é uma só substância, uma só natureza, uma só essência, porém, são pessoas distintas. Hipóstase, pessoas distintas. Em Deus não existe diferença, existe distinção. O Pai, como se lembra da comparação que eu fiz de um espelho? Tudo aquilo que o Pai é, ele está olhando no espelho, ele está dizendo, nossa, como o amor é belo, o amor é ele. Nossa, como a bondade vale a pena, a bondade é ele. Como todas as perfeições é ele. Só que a imagem dele próprio é o Verbo. Então o Filho é igual ao Pai. E o Pai é igual ao Filho. Porém, existe uma distinção. Um é o Pai, que gera o Filho, e o outro é gerado pelo Pai. A distinção está no relacionamento. Um é o que gera, outro é o que é gerado. Eternamente o Pai gera o Filho e o Filho é gerado pelo Pai. Eternamente o Pai ama o Filho e o Filho retribui esse amor. Como um imã, esse amor que vai e volta, e o que está entre eles é o Espírito Santo. Então, isso é um mistério muito grande, né? É um desafio para mim estar falando, tentar simplificar esse mistério da relação das três pessoas da Trindade. Mas é importante que você entenda isso. A mesma coisa que é o Pai, puro amor, pura bondade, pura plenitude, é o Filho e é o Espírito Santo. Mas a pessoa do Pai não é a mesma pessoa do Filho. Você conseguiu compreender? O que o Pai é, o Filho é. Mas esse não é esse. São duas, existe uma distinção. Um é um, outro é outro. Mas a essência deles é a mesma. Uma só divindade, um só Deus. E o Catecismo também explica uma confusão que pode haver. As pessoas divinas são relativas uma à outra. Não pode dividir a unidade divina. E a distinção real das pessoas entre si reside unicamente nas relações que as referem umas às outras. Os nomes relativos às pessoas. O Pai é referido ao Filho, por isso que ele é chamado de Pai. O Filho é referido ao Pai, por isso ele é chamado de Filho. E o Espírito Santo aos dois. Quando se fala, deixa eu ver aqui, eu queria achar uma passagem do Catecismo que diz, aqui ó, Deus é único, mas não é solitário. Catecismo da Igreja Católica 254. Pai, Filho e Espírito Santo não são simplesmente nomes que designam modalidades do ser divino. Cuidado com essa heresia, viu? Cuidado. Ah, é um só Deus, mas Deus é chamado de Pai no momento que ele criou. Ele é chamado de Filho no momento que ele salvou. E ele é chamado de Espírito Santo no momento que ele veio sobre nós. Não é assim. Não são três modalidades ou três momentos da ação de Deus. Não, realmente são três pessoas distintas. Realmente são três pessoas. O Pai não é o Filho, embora o Pai seja a mesma essência do Filho. O que o Pai é, o Filho é. O que o Espírito Santo é, o Filho é, né? E tem pessoas que não entendem aquela passagem bíblica, quando Jesus diz assim, vocês devem ficar felizes, porque eu vou para junto do Pai, e o Pai é maior do que eu. Será que existe na Santíssima Trindade alguém maior ou menor? Não, não existe. O Pai é igual ao Filho, mesmo poder, mesma essência, mesma substância, porque é o mesmo Deus. Um só Deus em três pessoas. Então por que Jesus diz que o Pai é maior do que ele? Simples assim. A carta aos Hebreus diz que por um instante, por um momento,
Deus Filho se tornou abaixo dos anjos. Deus Filho se abaixou e se tornou um bebezinho. E ele impôs limitações a si mesmo, por amor, porque ele quis. Ele se tornou um de nós. Mas mesmo como homem, ele não deixou mais de ser homem, ele voltou à sua glória, subiu, sentou-se à direita do Pai Todo-Poderoso. O que significa essa linguagem simbólica? Sentar à direita do Pai significa assumir de novo a sua glória, igual ao Pai. Então, Jesus se tornou abaixo, não só do Pai, abaixo dos anjos até. Se colocou muitas limitações aqui nessa terra. Porém, depois ele sentou-se à direita do Pai novamente. O que significa isso? Ele não deixou de ser Deus. Mas é como se fosse um eclipse. O sol continua sendo o sol, mas ele se escondeu. Aqui, Jesus estava como plenamente homem, plenamente Deus, mas a glória dele estava escondida. Mas ele não deixou de ser Deus. Porém, esse eclipse acabou quando ele, como homem, se sentou. Imagina, um homem que manda nos anjos, o homem que é o centro do universo, porque Deus se fez homem. Então ele voltou para a glória do Pai. Entende isso? Então, entenda que não são três modalidades de Deus, realmente são três pessoas, mas em um só Deus. Peça ao Espírito Santo que te ajude a ter uma experiência com a Trindade Santíssima. Uma experiência com cada uma das três pessoas, porque falar sobre a Trindade é importante, mas lembre da história de Santo Agostinho. Você nunca vai entender plenamente, mas você pode ter uma experiência com a Santíssima Trindade naquilo que é necessário você aprender. Então, eu quero terminar esse momento meditando uma grande santa que vai te ajudar muito a entender a Santíssima Trindade. Procure conhecer Santa Elizabeth da Trindade e reze com a canção da nossa Madre Kelly. Eu acho que é Trindade que Adoro, o nome da música. Escreva lá no Spotify, nas plataformas digitais, no YouTube, Trindade que Adoro, da Madre Kelly Patrícia. E você vai ouvir o resumo desse texto que eu vou ler para você, finalizando esse momento de meditação. Amanhã nós vamos entender como a segunda pessoa da Trindade desceu do céu e assumiu a nossa carne humana. Que mistério tremendo de amor. Mas agora eu quero terminar com você, com esse texto lindo da Santa Elizabeth da Trindade. Elizabeth quer dizer casa de Deus. Eu e você somos casa de Deus no nosso batismo. Ó Trindade, ó meu Deus, Trindade que eu adoro, ajudai-me a esquecer a mim mesma inteiramente para fixar-me em vós, imóvel e pacífica, como se a minha alma já estivesse na eternidade. Que nada possa perturbar a minha paz, nem me fazer sair de vós, ó meu imutável, mas que em cada minuto eu me adentre mais na profundidade do vosso mistério. Pacificai a minha alma, fazei dela o vosso céu, a vossa morada preferida e o lugar do vosso repouso. Que eu jamais os deixe só, a Trindade mora em você, que eu jamais os deixe só, mas que aí eu esteja toda inteira, totalmente desperta em minha fé, toda em adoração, entregue inteiramente à vossa ação criadora. Ela falou primeiro com a Trindade, agora ela fala com Jesus. Ó Cristo, meu amado, crucificado por amor, eu quisera ser uma esposa ao vosso coração, quisera cobrir-vos de glória e amar-vos até morrer de amor. Ela é mulher, freira, mas nós homens também somos almas esposas, São João da Cruz explica, alma esposa do coração de Jesus. Amar-vos até morrer de amor, sinto, porém, minha impotência. Eu peço-vos de revestir-me de vós mesmo, identificar a minha alma com todos os movimentos da vossa alma, submergir-me, invadir-me, substituir-vos a mim, para que a minha vida seja uma verdadeira irradiação da vossa vida. Vinde a mim como adorador, como reparador, como salvador. Ó Verbo eterno, palavra do meu Deus, quero passar a minha vida a escutar-vos. Quero ser de uma docilidade absoluta para tudo aprender de vós.
Depois de todas as noites, vazios, as impotências, eu quero ter os meus olhos sempre fixos em vós e ficar sob a vossa grande luz. Ó meu astro amado, fascinai-me, a fim de que não me seja mais possível sair de vossa irradiação. E agora ela fala ao Espírito Santo. Ó fogo devorador, Espírito de amor, vinde a mim, para que se opere em minha alma como que uma encarnação do Verbo, que eu seja para ele uma humanidade de acréscimo, na qual ele renove todo o seu mistério. E agora Deus Pai. E vós, ó Pai, inclinai-vos sobre a vossa pobre e pequena criatura, cobri-a com a vossa sombra, vendo nela só o bem-amado, no qual puseste todas as vossas complacências. Ó meu três, meu tudo, minha felicidade, solidão infinita, imensidade onde eu me perco, entrego-me a vós qual uma presa, sepultai-vos vós em mim, para que eu me sepulte em vós, enquanto espero ir contemplar em vossa luz o abismo das vossas grandezas. E o nosso propósito de hoje é meditar com essa canção. Medite, se você quiser, procure na internet o texto, deixa eu ver qual é o nome do texto, Trindade que Adoro também, o mesmo nome. Você pode pesquisar o texto, mas pesquise a canção. Reze, chame o Espírito Santo antes e quando você colocar essa canção, Trindade que Adoro, reze com essa canção. Você vai ter uma experiência muito bela. E coloca aqui no comentário como foi sua experiência rezando com essa canção. Agora nós ficamos com as nossas orações que hoje são diferentes, um pouquinho mais longas, mas porém muito importantes. Ladainha do Espírito Santo. Senhor, tende piedade de nós. Jesus Cristo, tende piedade de nós. Senhor, tende piedade de nós. Divino Espírito Santo, ouvi-nos. Espírito Paráclito, atendei-nos. Deus Pai dos céus, tende piedade de nós. Deus Filho Redentor do mundo, tende piedade de nós. Deus Espírito Santo, tende piedade de nós. Santíssima Trindade, que sois um só Deus, tende piedade de nós. Espírito da verdade, tende piedade de nós. Espírito da sabedoria, tende piedade de nós. Espírito da inteligência, tende piedade de nós. Espírito da fortaleza, tende piedade de nós. Espírito da piedade, tende piedade de nós. Espírito do bom conselho, tende piedade de nós. Espírito da ciência, tende piedade de nós. Espírito do santo temor, tende piedade de nós. Espírito da caridade, tende piedade de nós. Espírito da alegria, tende piedade de nós. Espírito da paz, tende piedade de nós. Espírito das virtudes, tende piedade de nós. Espírito de toda a graça, tende piedade de nós. Espírito da adoção dos filhos de Deus, tende piedade de nós. Purificador das nossas almas, tende piedade de nós. Santificador e guia da Igreja Católica, tende piedade de nós. Distribuidor dos dons celestes, tende piedade de nós. Conhecedor dos pensamentos e das intenções do coração, tende piedade de nós. Doçura dos que começam a vos servir, tende piedade de nós. Coroa dos perfeitos, tende piedade de nós. Alegria dos anjos, tende piedade de nós. Luz dos patriarcas, tende piedade de nós. Inspiração dos profetas, tende piedade de nós. Palavra e sabedoria dos apóstolos, tende piedade de nós. Vitória dos mártires, tende piedade de nós. Ciência dos confessores, tende piedade de nós. Pureza das virgens, tende piedade de nós. Unção de todos os santos, tende piedade de nós. Sede-nos propício, perdoai-nos, Senhor. Sede-nos propício, atendei-nos, Senhor. De todo o pecado, livrai-nos, Senhor. De todas as tentações e ciladas do demônio, livrai-nos, Senhor. De toda presunção e desespero, de toda presunção e desesperação,
livrai-nos, Senhor. Do ataque à verdade conhecida, livrai-nos, Senhor. Da inveja da graça fraterna, livrai-nos, Senhor. De toda obstinação e impenitência, livrai-nos, Senhor. De toda negligência e tepor do espírito, livrai-nos, Senhor. De toda a impureza da mente e do corpo, livrai-nos, Senhor. De todas as heresias e erros, livrai-nos, Senhor. De todo mau espírito, livrai-nos, Senhor. Da morte má e eterna, livrai-nos, Senhor. Pela vossa eterna procedência do Pai e do Filho, livrai-nos, Senhor. Pela milagrosa conceição do Filho de Deus, livrai-nos, Senhor. Pela vossa descida sobre Jesus Cristo batizado, livrai-nos, Senhor. Pela vossa santa aparição na transfiguração do Senhor, livrai-nos, Senhor. Pela vossa vinda sobre os discípulos do Senhor, livrai-nos, Senhor. No dia do juízo, ainda que pecadores, nós vos rogamos, ouvi-nos. Para que nos perdoeis, nós vos rogamos, ouvi-nos. Para que vos digneis vivificar e santificar todos os membros da Igreja, nós vos rogamos, ouvi-nos. Para que vos digneis conceder-nos o dom da verdadeira piedade, devoção e oração, nós vos rogamos, ouvi-nos. Para que vos digneis inspirar-nos sinceros afetos de misericórdia e de caridade, nós vos rogamos, ouvi-nos. Para que vos digneis criar em nós um espírito novo e um coração puro, nós vos rogamos, ouvi-nos. Para que vos digneis conceder-nos verdadeira paz e tranquilidade no coração, nós vos rogamos, ouvi-nos. Para que vos digneis fazer-nos dignos e fortes para suportar as perseguições pela justiça, nós vos rogamos, ouvi-nos. Para que vos digneis confirmar-nos em vossa graça, nós vos rogamos, ouvi-nos. Para que vos digneis receber-nos no número dos vossos eleitos, nós vos rogamos, ouvi-nos. Para que vos digneis ouvir-nos, Espírito de Deus, nós vos rogamos, ouvi-nos. Cordeiro de Deus, que tirais os pecados do mundo, envia-nos o Espírito Santo. Cordeiro de Deus, que tirais os pecados do mundo, mandai-nos o Espírito prometido do Pai. Cordeiro de Deus, que tirais os pecados do mundo, dai-nos o Espírito bom. Espírito Santo, ouvi-nos. Espírito Consolador, atendei-nos. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Deus, que instruístes o coração de vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, concedei-nos que no mesmo Espírito conheçamos o que é reto e gozemos sempre as suas consolações. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Ladainha do Santíssimo Nome de Jesus. Senhor, tende piedade de nós. Jesus Cristo, tende piedade de nós. Senhor, tende piedade de nós. Jesus Cristo, ouvi-nos. Jesus Cristo, atendei-nos. Pai Celeste, que sois Deus, tende piedade de nós. Filho Redentor do mundo, que sois Deus, tende piedade de nós. Espírito Santo, que sois Deus, tende piedade de nós. Santíssima Trindade, que sois Deus, tende piedade de nós. Jesus, Filho de Deus vivo, tende piedade de nós. Jesus, esplendor do Pai, tende piedade de nós. Jesus, pureza da luz eterna, tende piedade de nós. Jesus, Rei da glória, tende piedade de nós. Jesus, Sol da justiça, tende piedade de nós. Jesus, Filho da Virgem Maria, tende piedade de nós. Jesus amável, tende piedade de nós. Jesus admirável, tende piedade de nós. Jesus, Deus forte, tende piedade de nós. Jesus, Pai do futuro século, tende piedade de nós. Jesus, anjo do grande conselho, tende piedade de nós. Jesus poderosíssimo, tende piedade de nós. Jesus pacientíssimo, tende piedade de nós. Jesus obedientíssimo, tende piedade de nós. Jesus manso e humilde de coração, tende piedade de nós. Jesus amante da castidade, tende piedade de nós.
Jesus, amador nosso, tende piedade de nós. Jesus, Deus da paz, tende piedade de nós. Jesus, autor da vida, tende piedade de nós. Jesus, exemplar das virtudes, tende piedade de nós. Jesus, zelador das almas, tende piedade de nós. Jesus, nosso Deus, tende piedade de nós. Jesus, nosso refúgio, tende piedade de nós. Jesus, Pai dos pobres, tende piedade de nós. Jesus, tesouro dos fiéis, tende piedade de nós. Jesus, bom pastor, tende piedade de nós. Jesus, luz verdadeira, tende piedade de nós. Jesus, sabedoria eterna, tende piedade de nós. Jesus, bondade infinita, tende piedade de nós. Jesus, nosso caminho e nossa vida, tende piedade de nós. Jesus, alegria dos anjos, tende piedade de nós. Jesus, Rei dos patriarcas, tende piedade de nós. Jesus, mestre dos apóstolos, tende piedade de nós. Jesus, doutor dos evangelistas, tende piedade de nós. Jesus, fortaleza dos mártires, tende piedade de nós. Jesus, luz dos confessores, tende piedade de nós. Jesus, pureza das virgens, tende piedade de nós. Jesus, coroa de todos os santos, tende piedade de nós. Sede-nos propício, perdoai-nos, Jesus. Sede-nos propício, ouvi-nos, Jesus. De todo mal, livrai-nos, Jesus. De todo pecado, livrai-nos, Jesus. De vossa ira, livrai-nos, Jesus. Das ciladas do demônio, livrai-nos, Jesus. Do espírito de impureza, livrai-nos, Jesus. Da morte eterna, livrai-nos, Jesus. Do desprezo das vossas inspirações, livrai-nos, Senhor. Pelo mistério da vossa santa encarnação, livrai-nos, Jesus. Pela vossa natividade, livrai-nos, Jesus. Pela vossa infância, livrai-nos, Jesus. Pela vossa santíssima vida, livrai-nos, Jesus. Pelos vossos trabalhos, livrai-nos, Jesus. Pela vossa agonia e paixão, livrai-nos, Jesus. Pela vossa cruz e desamparo, livrai-nos, Jesus. Pelas vossas angústias, livrai-nos, Jesus. Pela vossa morte e sepultura, livrai-nos, Jesus. Pela vossa ressurreição, livrai-nos, Jesus. Pela vossa ascensão, livrai-nos, Jesus. Pela vossa instituição da Santíssima Eucaristia, livrai-nos, Jesus. Pelas vossas alegrias, livrai-nos, Jesus. Pela vossa glória, livrai-nos, Jesus. Cordeiro de Deus, que tirais os pecados do mundo, perdoai-nos, Senhor. Cordeiro de Deus, que tirais os pecados do mundo, ouvi-nos, Jesus. Cordeiro de Deus, que tirais os pecados do mundo, tende piedade de nós, Jesus. Jesus, ouvi-nos. Jesus, atendei-nos. Oremos. Senhor Jesus Cristo, que dissestes: pedi e recebereis, buscai e achareis, batei e abrir-se-vos-á. Nós vos suplicamos que concedais a nós, que vos pedimos, os sentimentos afetivos de vosso divino amor, a fim de que vos amemos de todo o coração e que esse amor transcenda por nossas ações. Permiti que tenhamos sempre, Senhor, um igual temor e amor pelo vosso santo nome, pois não deixais de governar aqueles que estabeleceis na firmeza do vosso amor. Vós que viveis e reinais pelos séculos dos séculos. Amém. Ave Maris Stella. Ave do mar estrela, bendita Mãe de Deus, fecunda e sempre virgem, portal feliz do céu. Ouvindo aquele ave do anjo Gabriel, mudando de Eva o nome, trazei-nos paz do céu. Ao cego iluminai, e ao réu livrai também. De todo o mal guardai-nos, e dai-nos todo o bem. Mostrai ser nossa mãe, levando a nossa voz, a quem por nós nascido, dignou-se vir de vós.
suave mais que todas, ó Virgem sem igual. Fazei-nos mansos puros, guardai-nos contra o mal. Ó dai-nos vida pura, guiai-nos para a luz, e um dia ao vosso lado possamos ver Jesus. Louvor a Deus o Pai, e ao Filho o sumo bem, com seu divino Espírito, agora e sempre. Amém. Oração de Santo Agostinho. Vós sois, ó Jesus Cristo, meu Pai Santo, meu Deus misericordioso, meu Rei infinitamente grande, sois meu bom pastor, meu único mestre, meu auxílio cheio de bondade, meu bem-amado de uma beleza maravilhosa, meu pão vivo, meu sacerdote eterno, meu guia para a pátria, minha verdadeira luz, minha santa doçura, meu reto caminho, sapiência minha preclara, minha pura simplicidade, minha paz e concórdia. Sois, enfim, toda a minha salvaguarda, minha herança preciosa, minha eterna salvação. Ó Jesus Cristo, amável Senhor, porque em toda a minha vida amei, porque desejei outra coisa senão vós, onde estava eu quando não pensava em vós? Ah, pelo menos, a partir deste momento, meu coração só deseja vós, e por vós se abrase, Senhor Jesus. Desejos de minha alma, correi, que já bastante tardastes. Apressai-vos para o fim a que aspirais. Procurai em verdade aquele que procurais. Ó Jesus, anátema seja quem não vos ama. Aquele que não vos ama seja repleto de amarguras. Ó doce Jesus, sede o amor, as delícias, a admiração de todo o coração dignamente consagrado à vossa glória. Deus de meu coração e minha partilha, Jesus Cristo, que em vós meu coração desfaleça, e sede vós mesmo a minha vida. Acenda-se em minha alma a brasa ardente de vosso amor, e se converta no incêndio todo divino, a arder para sempre no altar do meu coração, que inflame o íntimo da minha alma, para que no dia de minha morte eu apareça diante de vós, inteiramente consumida em vosso amor. Amém. Ladainha do Sagrado Coração de Jesus. Senhor, tende piedade de nós. Jesus Cristo, tende piedade de nós. Senhor, tende piedade de nós. Jesus Cristo, ouvi-nos. Jesus Cristo, atendei-nos. Pai Celeste, que sois Deus, tende piedade de nós. Filho Redentor do mundo, que sois Deus, tende piedade de nós. Espírito Santo, que sois Deus, tende piedade de nós. Santíssima Trindade, que sois um só Deus, tende piedade de nós. Coração de Jesus, Filho do Pai Eterno, tende piedade de nós. Coração de Jesus, formado pelo Espírito Santo no seio da Virgem Mãe, tende piedade de nós. Coração de Jesus, unido substancialmente ao Verbo de Deus, tende piedade de nós. Coração de Jesus, de majestade infinita, tende piedade de nós. Coração de Jesus, Templo Santo de Deus, tende piedade de nós. Coração de Jesus, Tabernáculo do Altíssimo, tende piedade de nós. Coração de Jesus, Casa de Deus e Porta do Céu, tende piedade de nós. Coração de Jesus, Fornalha ardente de caridade, tende piedade de nós. Coração de Jesus, Receptáculo de justiça e de amor, tende piedade de nós. Coração de Jesus, cheio de bondade e de amor, tende piedade de nós. Coração de Jesus, abismo de todas as virtudes, tende piedade de nós. Coração de Jesus, digníssimo de todo louvor, tende piedade de nós. Coração de Jesus, Rei e centro de todos os corações, tende piedade de nós. Coração de Jesus, no qual estão todos os tesouros da sabedoria e ciência, tende piedade de nós. Coração de Jesus, no qual habita toda a plenitude da divindade, tende piedade de nós. Coração de Jesus, no qual o Pai põe todas as suas complacências, tende piedade de nós. Coração de Jesus, de cuja plenitude todos nós participamos, tende piedade de nós. Coração de Jesus, desejado das colinas eternas, tende piedade de nós. Coração de Jesus, paciente de muita misericórdia,
tende piedade de nós. Coração de Jesus, rico para todos os que vos invocam, tende piedade de nós. Coração de Jesus, fonte de vida e santidade, tende piedade de nós. Coração de Jesus, propiciação por nossos pecados, tende piedade de nós. Coração de Jesus, saturado de opróbrios, tende piedade de nós. Coração de Jesus, esmagado de dor por causa dos nossos pecados, tende piedade de nós. Coração de Jesus, feito obediente até a morte, tende piedade de nós. Coração de Jesus, transpassado pela lança, tende piedade de nós. Coração de Jesus, fonte de toda consolação, tende piedade de nós. Coração de Jesus, nossa vida e ressurreição, tende piedade de nós. Coração de Jesus, nossa paz e reconciliação, tende piedade de nós. Coração de Jesus, vítima dos pecadores, tende piedade de nós. Coração de Jesus, salvação dos que em vós esperam, tende piedade de nós. Coração de Jesus, esperança dos que morrem em vós, tende piedade de nós. Coração de Jesus, delícias de todos os santos, tende piedade de nós. Cordeiro de Deus, que tirais os pecados do mundo, perdoai-nos, Senhor. Cordeiro de Deus, que tirais os pecados do mundo, ouvi-nos, Senhor. Cordeiro de Deus, que tirais os pecados do mundo, tende piedade de nós. Jesus, manso e humilde de coração, fazei o nosso coração semelhante ao vosso. Oremos. Deus eterno e todo-poderoso, olhai para o coração do vosso diletíssimo Filho e para os louvores e satisfações que ele, em nome dos pecadores, vos tem tributado e, deixando-vos aplacar, perdoai aos que imploram a vossa misericórdia, em nome de vosso mesmo Filho, Jesus Cristo, que convosco vive e reina, na unidade do Espírito Santo. Amém.